Então vamos lá, vamos seguir aqui, né? Nós precisamos começar a desenvolver agora o front-end da nossa aplicação, tá? Nós vamos ter aqui o back-end que corresponde ao banco de dados. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão de divisão também. Mas assim, para comunicar com esse banco de dados eu preciso ter umas telas, né, onde eu vou acessar. Um exemplo aqui, ó, vou entrar, por exemplo, naquele projeto que eu falei que é o financeiro, que foi o último projeto que eu desenvolvi. E quando eu entro no domínio dele, aqui ele já não está local, mas eu também tenho ele de forma local, tá? Ele cai na primeira tela, que é de acesso. Então, se eu não tenho as credenciais aqui, eu não vou conseguir entrar naquele sistema. É um sistema fechado, né? A igreja não. O domínio principal dela, inclusive isso nós vamos ver depois um pouquinho mais para frente, ele vai conter o site e ali no site vai conter uma opção para que os usuários que tenham acesso, que são os administradores, entre outros, possam fazer, né, o login, tá? Então nós vamos ter que trabalhar dessa forma aí, mas essa condição também do site, da igreja, nós vamos verificar depois que como pode ter mais de uma, né, isso vai ser muito relativo, tá? Aqui eu falei que nós teremos o pastor presidente e poderá ser cadastrados igrejas relacionadas a ele, mas se o seu cliente ou você mesmo estiver desenvolvendo para a sua igreja, tiver uma só, não tiver outras sedes, outras filiais aí, não tem problema, tá? Isso não vai fazer diferença nenhuma. Então você pode trabalhar tanto com muitas quanto com uma só. Isso nós vamos tratando depois aí no decorrer do projeto. O que eu quero explicar é que nós precisamos ter uma página inicial para poder fazer a autenticação. Então nós vamos começar a desenvolver isso aqui. Primeiramente, nós vamos utilizar para poder trabalhar no front-end com HTML. Então vou digitar HTML e vou pressionar Tab. O Sublime Text me dá isso, ó. Não sei o seu editor de código. Se ele não der, vamos digitar, tá? Abrir aqui os comandos HTML e tudo mais. Ah, mas eu nunca desenvolvi para web. Eu queria aprender um pouquinho mais sobre HTML, sobre CSS, sobre Bootstrap, tranquilo, né? Eu tenho outros treinamentos que vão te auxiliar melhor em cada uma dessas linguagens aqui de desenvolvimento, tá? HTML não é bem uma linguagem, mas eu vou definir dessa forma para não entrar nessa questão teórica que não vem ao caso. Mas assim, se você sentir dificuldade e querer depois trabalhar um pouco mais a fundo nisso, porque talvez você não goste da estrutura que eu monte para o login. Ah, não, eu queria de uma forma diferente, eu queria aprender a personalizar isso, aquilo. Aí você tem que focar mais nessas estruturas, tá? Eu falo disso depois. Aqui eu vou dar o título para a página, eu vou chamar de, por exemplo, acesso ao sistema, tá? Por enquanto vai ser isso. Aqui poderia estar o nome da igreja. Ah, mas para estar o nome da igreja eu tenho primeiro que criar uma configuração para isso. Então já está aí, ó, já tem uma ideia para um campo nessa tabela de configuração, né? Que seria nome da igreja. Ok? Nome da igreja é um pouco relativo nesse caso, né? Aqui ele está mandando eu executar porque eu alterei. Ou eu vou executar ou vou cancelar, só para mim poder modificar os dados. Essa questão que eu falei aqui que eu poderia ter esse campo no config, ela é relativa por quê? Porque nós vamos ter o nome principal, mas depois cada igreja pode ter uma nomenclatura diferente, né? Então eu poderia colocar ali, por exemplo, Batista, Igreja Batista, e depois as outras teriam as referências das filiais dela, né? Batista, Lagoinha e por aí vai. Então eu falo disso também depois. Aí nós podemos buscar esse nome aqui de acordo com a configuração que esteja no banco de dados. Mas nós temos que chegar lá, né, ainda para poder fazer essa configuração. Eu vou até fazer isso antes mesmo do login. Primeiro vamos testar para poder saber se isso aqui vai acessar, tá? Se vai funcionar. Como que você entra dentro dessa página aqui? Você vai no navegador e digita aí, ó, localhost / o nome da pasta que você criou lá no servidor local. Localhost corresponde a esse local aqui, ó, onde nós criamos a pasta igreja, que é o htdocs, né? E o / vem o nome da pasta que você criou lá. Então, se você estiver fazendo com uma referência diferente da minha, o que eu não aconselho se você for iniciante, né? Mantenha os mesmos nomes para não ter dificuldade, mas se você criou outro nome de pasta lá, aqui você vai ter que passar ele, obviamente. Quando eu clicar aqui em Enter, o que acontece? Ó, ele cai naquela página index, que é a primeira, e aí ele mostra o título que eu coloquei lá. Tem como personalizar esse ícone, daqui a pouco nós vamos fazer, né? E como também agregar as demais informações aqui dentro do sistema. Mas eu vou focar primeiro na conexão com o banco de dados, até mesmo para nós podermos trabalhar com a configuração, né, e já aplicar um nome aqui acima, para depois preocupar com essa questão de acesso, de login e tudo mais. Então vamos criar um segundo arquivo. Eu vou com o botão direito aqui na pasta da igreja, que é a raiz do projeto, a pasta principal, novo arquivo, e vou pressionar o Ctrl S, para ele abrir a opção de salvar aqui. E vou criar um arquivo chamado conexão.php. Em nome de arquivo, assim como pasta e qualquer outro de campo, eu
eu nunca posso colocar os caracteres especiais, tá? Que são acento, cedilha, espaço, nenhum desses tipos de recurso. Então vai ser conexão ali sem o acento, .php, e vou clicar em salvar. E na próxima aula nós vamos então aprender a fazer uma conexão para comunicar o nosso sistema com o banco de dados criado.